gente no Japão tem todos os sites. Ah, é mesmo? É. Da BrendaNet? Dentro do seu global, né? Ah. Que agora ele fez um negócio que dá para marcar ali na hora. Ah, tem um mapinha, né? Ali, aqui não, a tecla está rodando. Ah. No vídeo está entrando no horário. Entendi, A mesmo? computação é um negócio fantástico, né? Você dá um caderno da aula, sabe? Só para eu ver como é que eu utilizo aqui. O primeiro toma. Tá, minha letra não é. Não. Bom, então, nossa ideia vai ser assim, como eu tinha discutido com vocês, eu sei que tem muita gente que está começando, que não tem assim, nem conhecimento muito prévio ainda de equação do Dirac, então vai estar dando. Amanhã, inclusive, a aula, que eu vou dar a aula apêndice de amanhã, eu vou falar sobre relatividade de espaço unicórnio, então, o pessoal do curso de elétrica, né? Então, a gente vai falar da equação do Dirac. Mas, vamos supor aqui um mínimo. Então, a proposta da gente aqui no curso, nós vamos falar de processos de QED. Mas nós não vamos reportar a QED sozinha, uma teoria isolada. Cargas interagindo, partículas carregadas interagindo com fótons. Não. Vamos pensar que a QED está contida num ambiente maior. Nós estamos pensando que a QED está dentro da teoria eletrofrágica. Nós vamos querer misturar os processos, vamos poder saber até que ponto um processo eletromagnético ele pode sofrer interferência do setor fraco. Então, vamos tentar abordar a discussão da QED sempre pensando que a QED é parte de uma teoria unificada, de uma interação eletrofrágica. E aí a gente vai ter que saber em que momento o que é QED se desacopla daquilo que é interação fraca. Então, vamos ver, por exemplo, o setor de Higgs, né? O setor de Higgs é o setor que interage fracamente, mas o setor de Higgs também vai se acoplar com o setor eletromagnético por correções quânticas. Então, isso que a gente vai querer colocar mais ou menos claro. Não vamos trabalhar só a QED, nós vamos pensar na QED dentro da eletrofrágica. Então, nós tínhamos motivado na aula passada que isso aqui, deixa eu apagar aqui, por favor, isso aqui para nós está ligado aqui a interação, né, de espinho isotópico e aqui a interação de intercárdia. E aí a gente sabe que isso aqui vai cair simplesmente no U1, vamos dizer, QED. Então a QED está saindo dessa mistura. Então vamos lembrar que o fóton da QED ele guarda na memória dele, ele é uma combinação, né, de ângulos, via ângulos de Weinberg, da terceira componente aqui, do bóson de Gauge daqui com o bóson de Gauge daqui. Então a gente vai querer levar essa informação à frente nos processos de QED, para a gente poder fazer um processo de QED, mas depois saber como que aquele processo de QED pode ser também corrigido por processos práticos. Então vai ser mais ou menos essa a visão que a gente vai colocar aqui. Tá? Então aqui a gente tem uma quebra de simetria a 250 GeV. São 246 GeV. Então, se a gente vai falar de uma QED acima de 246 GeV, eu vou falar de um processo de interação, troca de elétrons, espalhamento elétron-elétron, por exemplo, ou espalhamento elétron-positivo no LEC, né? Se a gente vai falar, se eu estou fazendo um espalhamento a altíssimas energias, então o processo de QED ali, ele certamente não vai conseguir se desvincular de um processo prático. Então, quando é que a gente pode ter certeza que a gente está realmente falando de um processo de QED ou quando é um processo de QED com interferência da interação fraca? Então, é isso que a gente vai querer chamar um pouco a atenção aqui. Então, para quem nunca mais ou menos fez essa discussão, não tem muita ideia de como essas coisas acontecem, eu vou fazer uma introdução bem resumida, tá? E, claro, depois do segundo semestre tem um curso do Tião comigo. A gente dá um curso de interações fundamentais onde a gente aborda os detalhes dessa teoria aqui. Mas a gente vai querer só, de uma forma mais assim, esquematizada, mostrar como é que isso aqui sai daqui. Claro, a gente vai querer calcular, nós vamos fazer a nossa física aqui. Mas a gente vai querer sempre, de vez em quando, fazer um flashback dessa física e pensar que essa física
ela não está recortada. A gente faz isso por uma questão só disciplinar, né? Para aprender uma matéria, aprender essa matéria aqui. Mas, na verdade, a física é uma só. Essa matéria aqui, ela está ligada com essa matéria aqui. Então, o pré-requisito para isso aqui, não é isso que é pré-requisito para isso, é isso que é pré-requisito. A gente devia fazer primeiro um curso de SO2 próximo 1, para depois fazer um curso de PED. Tá? Então, eu só quero chamar a atenção para esse aspecto aí, porque às vezes o estudante fica muito disciplinado numa coisa e recorta muito as coisas. A gente tem que pensar que isso tudo a gente está buscando sempre a unificação. Então, para nós, as interações fundamentais são unificadas. Então, vamos pensar também depois como é que a própria QED se relaciona com a física de interações fortes. Né? Em um momento, a gente vai esquecer que o quarto tem carga e que os quartos têm cargas e momentos magnéticos, então eles vão interagir também com o setor eletromagnético. Então, aqui também tem uma física de cor que vai estar interferindo aqui. Então, inclusive, isso é um dos testes, um dos grandes testes da QCD para confirmar o número de cores igual a 3 é aquele processo que a gente põe ali, tem? É justamente aquele processo que a gente faz mais, é menos, né? Faz a razão entre a seção de choque do processo é mais, é menos indo em hadrons e é mais, é menos indo em elétrons. Então, com essa razão, por essa razão experimental, a gente consegue ter uma argumentação forte para o número 3 de cores. Né? Então, SO3 cor, não SO4, não SON de cor. Então, e aí, a gente está usando para tirar a informação da interação forte um processo eletromagnético. Então, a interação eletromagnética, ela, pelo fundo, a gente está falando o quê? A gente está falando do modelo padrão, a gente está falando disso. Né? Então, a nossa física, ela deriva daqui. Então, vamos colocar aqui essa luz do espinho fraco. E aqui a intercarga fraca. E aí, a gente sabe que nesse limite de energia aqui, então aqui a gente sabe que entra o Higgs. E esse Higgs aqui, uma faixa de energia aproximadamente 240 GeV, ela interfere o Higgs destrói essa estrutura de simetrias aqui e manda para nós aqui embaixo o SO3 de cor, quer dizer, manda, vamos dizer assim, o SO3 da QCD, né, cor, e manda o SO3 aqui o eletromagnético. Então, essas duas conseguem sair daqui. Né? Mas a gente vai ter que ver que essa aqui ainda mantém uma relação também. Você falou? A QCD não precisa do Higgs. Não, a QCD precisa do Higgs para ganhar massa. Quer dizer, os Higgs, os quartos têm interação fraca. Então, pela interação fraca é que eles se acoplam com o Higgs. O Higgs não tem os números quânticos. Mas os gluons não precisam do Higgs. Os gluons. Os gluons. Os gluons, não. Os Eles gluons não se desacoplam dos Higgs. O Higgs, o Higgs tem número quântico de interação fraca, né, claro, interação eletromagnética. O quark, ele tem interação fraca. Então, é a interação fraca do quark, que a gente vai ver agora no lagrangiano, que acopla ele com o Higgs. E aí dá a massa dele. Mas o gluon fica fora desse processo. Então, vamos dizer, o Higgs não tem nenhum número quântico de cor. O acoplamento dele com o quark é pelo número quântico fraco. Tá? Ele tem interação fraca e o quark também tem interação fraca. Eles têm os dois. Mas o gluon não tem interação fraca. Só os quarks. Tá? Os gluons, vamos dizer, os gluons são singletes de SO2. Eles são completamente transparentes por SO2. Você pensa pela colocação. Então, de SO2 sobre aí, tudo bem? Os gluons não tem quebra. Né? Lucas, né? Os gluons não tem quebra de simetria, então. Os gluons não. A interação forte não é quebrada. Ela chega aqui, ó. Ela passa em colo. Entendi. O Higgs transparente, passa batido por aqui. O Higgs fica quebra dos três. Ele quebra no fundo, essas três estão unificadas. Então, mas ele quebra. Ele quebra só esse setor. Porque o Higgs, ele não tem nenhum número quântico de interação forte. Então, ele não consegue interagir com o setor forte. Então, quando ele quebra a simetria, ele não tem nenhuma física para quebrar a simetria forte, porque não tem número quântico, não tem nenhuma carga forte. Aí ele separa fraca de eletromagnética. Isso, aí ele separa a fraca do eletromagnético. Tá?
Então, os gluons, eles não vê, eles não têm massa, né? eles continuam sem massa por isso. Na visão do modelo padrão, exatamente, os grãos continuam sem massa por isso. Então, vamos começar então agora a colocar as coisas no lugar. Oi? Continua no segundo semestre, né? Oi? Esse curso continua no segundo semestre. Aí esse curso no segundo semestre, ele vai para a primeira etapa. A gente vai detalhar, a gente faz isso aqui mais em detalhe, né? A gente aqui, hoje nesse curso aqui de QED, a gente não vai precisar falar das fases de CP, de violação de CP, não vamos entrar nesse detalhe, que é um detalhe mais daqui. A gente vai falar apenas de como é que a QED se localiza com as demais interações. A gente não quer reportar a QED das demais interações. Eu te pergunto se aquele ali, primeiro semestre, não existir. Ah, bom, agora não, pode ser que em maio pode ser que o nosso curso. Me chamaram para dar um seminário lá no INPE, né? Aí pediram para fazer um seminário de física do INPE. Eu falei, olha, eu mando o seminário, mas eu não posso mandar o resumo. Já queria o seminário. Eu vou mandar um resumo, mas pode ser que 15 dias antes do seminário eu mude o resumo, porque o seminário vai ser dia 26, lá no INPE, lá em São José dos Campos. O seminário vai ser dia 26 de abril, sei lá se dia 20 de abril já tem unidade. Eu falei, então o seminário, o resumo do seminário é só para poder mandar para frente o processo do seminário. Porque a física depois do dia 20 de abril, depois da Páscoa, né? A física, porque o LHC vai começar a operar agora. E o LHC, cara, na verdade, ele sabe que ele tem que procurar um RIGS, né, entre 114 e 130. Então, se você for ler na ponta do lápis, é entre 124 e 126. Ele tem 2 genes de abertura. Vou procurar aqui. Na verdade, Já está no canto, né? 124. Quer dizer, o CMS botou 125 a 128. E o Atlas de 116 a 130. Fazendo cross, na verdade, a coisa é assim, realmente assim. Fortemente é 124 e 126. Então, é um momento. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Então, como o Dória falou, pode ser que no segundo semestre a gente tenha que modificar essa história. Sei que vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele cantor que sai de teatro, canta em português, né? O quê? Aquele cantor que não se lembra, cantava teatro. Ah, entendi. Está cantando sertanejo, né? Segundo semestre a gente pode estar realmente cantando sertanejo universitário. Então, os elétrons carregados. Então vamos pensar o seguinte, a interação eletromagnética, né, a interação da QED, ela surgiu com a eletrocompose. Então vamos pensar o seguinte, o primeiro setor, quer dizer, os 4 vamos colocar ali. Então vamos colocar aí o nosso elétron, então a gente vai discutir a família elétron, pósitron, que aliás eu usei para as pessoas mais novas que não sabem, assim, não lembram da história da física, né? Os pósitrons foram previstos em 31 e foram descobertos em 32. Então, agora, esse ano, nós temos 80 anos aí da descoberta dos pósitrons através dos raios cósmicos, né? Descoberta a partir de 2 de agosto de 32. E essa descoberta é muito interessante porque, mesmo existindo pósitron, Pauli era um cara difícil. Ele pegava pesado com Dirac. Ele dizia que a teoria de Dirac não podia estar certa. A questão dos buracos, né? A questão do mar de energia negativa, Pauli pegou pesado, não me importa que tenha aparecido a antimatéria, eu continuo achando que a teoria de Dirac está errada. Ele custou se convencer, ele só se convenceu de que a teoria de Dirac estava certa quando ele com Weishaupt construíram a QED escalar. Vamos falar sobre isso hoje aqui, né? A QED escalar. Porque quem veio primeiro foi a QED realmente espinorial. Por exemplo, a bola da vez é, vamos dizer assim, a QED escalar. Aliás, essas QED escalar aqui tem uma confusão também na história, né? Porque aí é uma questão que ela é, na verdade, de Majorana. Descobriram os cadernos de Majorana, né, quando ele era aluno do Fermi, com a QED escalar pronta. Mas aí, na literatura, a QED escalar aparece com o Weishaupt e com Pauli, 4 anos depois. Então, digamos assim, na história da física, na história da eletrodinâmica, essa história foi contada com muito detalhe lá em Trieste, né? Claro, então na Itália o pessoal está puxando o lado do Majorana, mas assim, os cadernos. Então o Majorana tinha os cadernos dele lá, vamos anotar, no curso que ele fez com o Fermi. Fermi deu um curso de QED em Roma em 1930. Aí, alguns meses depois, Ann Arbor, nos Estados Unidos, chamou ele para dar esse mesmo curso. Ele foi dar esse curso nos Estados Unidos.
em 1930, e deixou o Majorana trabalhando lá em Roma, na QED, e o Majorana desenvolveu completamente a QED escalar, porque foi isso que limpou um pouco a discussão da antimatéria, porque Pauli, aí ele se rendeu, aí ele falou, a questão de mar de energia negativa, porque aí o pessoal naquela época estava dizendo assim, não pode existir partícula escalar elementar, porque se uma partícula escalar é carregada, ela vai ter um mar de energia negativa, mas eu não tenho o princípio da exclusão, então o mar não vai poder saturar como Dirac fazia, qualquer partícula de energia positiva vai poder sempre cair no mar, porque o mar é bosônico, ele pode se condensar, então era um ataque muito grande, a questão do que é a carga, né? Naquela época estava se discutindo qual é a relação entre carga e spin. Esse período é um período muito rico. Se algum estudante algum dia quiser se instruir um pouco sobre a formulação da QED, tem um material muito rico sobre essa discussão. Levou uns 4 anos para se limpar essa confusão, desvincular spin de carga, de relatividade, e o pessoal começou assim, na época, a confusão era que, para compatibilizar mecânica quântica com relatividade, que é a teoria de campos, né, a teoria quântica de campos, só podia fazer com partícula espinorial. Então, só férmio, o férmio parecia ser vamos dizer assim, o elemento de união entre a relatividade e a mecânica quântica, por causa da QED de Dirac, por causa da formulação de Dirac. Quando se começou a trabalhar com a QED escalar, viu-se que podia construir uma teoria consistente, e é justamente aqui que a gente coloca o Higgs, né? O Higgs ele vem dentro de um ambiente de QED escalar. Claro, naquela época ninguém nem pensava no Higgs, mas foi o que deu, inclusive, para o do Yukawa, quando o Yukawa propôs a teoria dos mesons em 35, e o Yukawa só propôs a teoria dos mesons porque em 34 saiu um trabalho do Weizsäcker e do Pauli, mostrando que fazia sentido considerar partículas escalares elementares, né? Partículas escalares com carga, então eu poderia ter uma QED para um setor escalar também, porque a QED não era obrigatória apenas para partículas fermiônicas. Então, isso aqui, a QED escalar, na verdade, ela nasce em Majorana, em 29, depois ela reaparece. Eu acho que na literatura se chama até Pauli Weizsäcker. Eu acho que é a QED de Pauli Weizsäcker. E aí, quando o Fermi escreveu o artigo dele de 33, eu tinha dado para vocês na referência no curso aí, aquele artigo dele de 33 sobre eletrodinâmica quântica, né, como enquanto na Electrodynamics, ele já tinha dado esse curso, tanto em Roma quanto em Ann Arbor, e ele já tinha aqui todos os insights que Majorana tinha passado para ele. Ele foi para os Estados Unidos e deixou o Majorana lá trabalhando nessa questão. Então, quando ele dá esse curso em 33, essa questão se fecha. E aí, isso aqui ajudou, o próprio permitiu que em 35, né, Yukawa pudesse fazer a teoria dele para mesons, né? Então, tinha os mesons carregados, meson pi, os 3 meson pi mais que o menos se quiser. Então, essa região da QED foi muito importante, a QED escalar. Então, mas vamos começar com a QED tradicional. Eu acho que um dos grandes crimes da física hoje em dia, nessa coisa de encontrar essa coisa do quadros escalares. Os quadros escalares, para mim, foi decretado isso pelo Gell-Mann. Não tem um mapa da física. A física não tem mapa escalares. Só por supersimetria. Mas aí é outra história, né? Não vou confundir as coisas. Quadros escalares não existe em física. Existe supersimetria, existe. Não, mas supersimetria não existe, né? Mas ela prevê quadros escalares. Então, se os quadros escalares aparecerem, eles podem ser evidências. Você pode prever quadros escalares sem precisar... Prever ou colocar, não? Não, colocar, fazendo a colocar pode. Pode, escalares, calcular a... Pode, sem dúvida, sem dúvida. Agora, a questão é o seguinte, quando você pega o leite do Gell-Mann, não tem quadros escalares ali. Entendeu? Você tem quadros escalares... Por que você acha que não tem? Não tem porque, quer dizer, ele colocou, vamos dizer, o spin meio como o fundamental para construir as outras coisas. E o W, o ômega menos que botou,
provou que a partir de classes escalares, Então, ele estava reproduzindo. a estranheira, ele teve um modelo fechado extraordinário para a época, etc. Estou dando minha opinião. Isso induziu as pessoas a não colocar códigos escalares. Então, quando calcula uma beta function, certo? O pessoal não se preocupou com códigos escalares. Será que hoje em dia, a pergunta que eu faço, não tem nada de simetria? Você tem um top 4, uma massa igual a massa de ouro, do átomo do ouro, tudo incrível. Será que não tem código escalar nessa história? Eu acho que é um grande gap que tem na física a minha discussão de código escalar. E o pessoal da PCB não admite código escalar. Assim que eu entendo. Legal. Vamos para frente. Então vamos colocar aqui os elétrons. Vou começar só com os elétrons, vamos colocar só a família de elétrons, depois a gente refaz a regra. Então a ideia é a seguinte, né? Nós vamos ter o elétron, então, dentro da visão, né? Dessa visão mais construtiva da teoria, para quem já fez o curso, um pouco disso. Tem um elétron no setor left, tem um elétron no setor right. E temos o neutrino que apenas aparece no setor left. Então isso aqui é a fenomenologia básica das interações fracas. Então a gente vai colocar o setor, vamos colocar o neutrino. Então, o primeiro pressuposto da teoria da eletrofraca é a construção de um duplete de objetos left, neutrino left, elétron left, e um singlet right. Então, esse objeto aqui tem todos os números quânticos de S2 de 1. Esse objeto aqui tem só os números quânticos do 1. Então, está construindo aqui. A novidade aqui agora é que, ao fazer essa descrição e trazer as simetrias S2 e U1 juntas, a gente já está colocando no mesmo multiplate de S2 um objeto, que é o neutrino, que é neutro, que está fadado a não ter interação eletromagnética. Mas, de alguma maneira, ele já está sendo trazido para o cenário eletromagnético. Ele está se misturando com o elétron. Tudo bem que essa simetria ainda é fraca, mas a simetria eletromagnética que a gente está vendo na QED, ela herda uma componente daqui. Nós vamos ver que esse eletromagnético aqui, ele pega uma componente aqui e se junta com essa aqui. Então, a gente já começa a perceber uma fenomenologia que eu coloquei para vocês na aula passada, que é a possibilidade de nós detectarmos as propriedades magnéticas do neutrino. Então, eu só quero, para quem está vendo essas coisas pela primeira vez, já para ir marcando os pontos essenciais. Então, quando a gente faz essa estruturação aqui, que é colocar, atribuir as famílias, né, segundo S2, desculpa outra coisa, por enquanto eu não estou colocando S3, tá? Porque os elétrons não tem interação forte, estou colocando só S2. Então, isso aqui é um duplete de S2. E isso aqui, então isso aqui. Ele vê o S2, né, como nós estamos vendo, um duplete, como vê também o U1. Cada um é uma família? Cada um é uma família. Então, o elétron, quando ele começa, tem dois elétrons. O elétron left é uma partícula, o elétron right é outra partícula. Depois, na nossa QED, esses dois elétrons se juntam para formar o elétron que nós conhecemos. Mas a gente já está vendo que eles geneticamente nascem separados. E a família cheia de números quânticos? De família de números quânticos distintos. Então, aqui está o neutrino. Então, o neutrino ele já tem uma propriedade de elétron. Então, de alguma maneira, ele vai ter que perceber a interação eletromagnética. Estou guardando essa informação, porque isso aqui vai dar depois origem, né, às peculiaridades, não vamos dizer peculiaridades, vamos chamar de propriedades magnéticas do neutrino. Então, a gente já vai marcar o ciclo origem. Beleza. Então, a nossa ideia é, nesse ponto que eu vou caminhar, eu não vou fazer a física eletrofraca, não, só vou apontar as questões fundamentais para a gente poder chegar no ponto que a gente quer. Então, tá legal. Então, isso aqui tem simetria S2, esse cara aqui só vê a simetria U1, e aí a gente já sabe fazer os acoplamentos. Então, eu sei que o meu setor fraco, o meu setor de duplete fraco, né? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar carregando essa estrutura assim, vou chamar isso aqui de R minúsculo, né? Que significa que é um objeto com um duplete de dois campos. Vamos chamar esse DL aqui.
Então ele vai ter para a gente a derivada covariante de sempre. Então vamos colocar aqui a constante de estrutura da interação fraca, IG, do S2. Então aqui vamos colocar a família, né? Vamos chamar essa família aqui, normalmente a gente chama de B. E aqui, as matrizes de Pauli são 2. Então isso aqui é a estrutura S2 do elétron left e do right. Então o elétron left, ele vê a simetria S2. O elétron right não vê a simetria S2. Então isso garante, deixa bem claro para nós que no início, né, quando a teoria é construída, antes da quebra de simetria, elétron left e elétron right são duas partículas diferentes. E o grupo de Lorentz, essa quebra é relativista. Isso aqui não viola a simetria de Lorentz, porque isso aqui é a representação meio zero e isso aqui é a representação zero. E aqui nós vamos ter esse setor aqui, se acopla agora com esse campo aqui, né? Vamos colocar aqui IG'. Essas derivadas são tomadas com relação ao quê? Essa derivada. Essa pergunta foi muito boa, assim. Não é como esse espaço temporal. Essa derivada é espaço temporal. Por exemplo, tomada aquilo ali? Esse objeto aqui é uma função de x. Isso aqui são funções de, como se fossem funções de 2. Pode perguntar, não tem problema não. Amanhã, se você der aula, vai ficar um pouco mais claro para você. Tá? Vamos lá, então o IG' aqui, então vamos colocar a carga, né? Então vamos colocar o valor da carga, vamos chamar essa carga de carga Q, vou chamar assim, para não fazer confusão. QY. E os Gs são diferentes? Os Gs são diferentes, são duas interações diferentes, são duas simetrias distintas. Então, cada simetria carrega a sua interação. Então, aquela simetria S2, ela tem essa família de bósons de gate, e essa simetria 1, ela tem um bóson de gate. As derivadas? A derivada, ela incorpora as duas. Ela incorpora todas as interações. Quando você tem vamos dizer, você tem um grupo de gate, que é, sei lá, um grupo G1 vezes um grupo G2, vezes um grupo G3, vezes um grupo G4, você tem 4 simetrias em operação. E você tem um campo que tenha número quântico dessas 4 simetrias. Ele vê as 4 simetrias. Então, você quando for definir a derivada covariante dele, né, a gente não vai definir, quando a gente constrói, vê que tem que construir a derivada covariante pelo estudo da teoria de Liouville, a gente vai ver que na mesma derivada covariante, você vai incorporar cada simetria é uma interação com a sua constante de acoplamento. Aí aqui vai entrar a família de bósons de gauge do G1, vamos chamar de XI, atuando assim. Depois eu vou ter essa interação aqui, constante de acoplamento G2, família de campo de gauge, Y atuando assim vai. Então, para cada fator, que a gente chama de fator simples, né? Isso aqui é um grupo simples, do ponto de vista da simetria, a gente, para cada fator simples do grupo semisimples, a gente introduz uma interação e um campo de gauge. E esses X e o Mi são operadores? São operadores. No ponto de vista do grupo, são operadores matriciais, exatamente. É isso. Eles incorporam os geradores do grupo, são operadores matriciais. E aí aqui, mesma coisa, eu botei a carga, aqui eu não preciso botar a carga, né? A carga já é a matriz de Pauli, porque a simetria não abeliana. Numa simetria abeliana, eu boto a carga, eu boto aqui o campo de gauge associado a essa simetria. Então isso aqui, vamos dizer, seria o fóton Y, que vai atuar. Então, construímos aqui as interações de gauge, né? As interações de gauge, então aqui eu tenho o setor left, o elétron left, o neutrino left, interagindo com esse bóson de gauge, neutrino left e elétron left interagindo com esse bóson de gauge. Isso aqui simplesmente é a parte de momento, é simplesmente a parte de propagação. Fazer a mesma coisa com o setor right. Aqui a gente vai ter, tá vendo? Esse campo aqui, esse aí sim, o Saulo, ele é neutro do ponto de vista do S2, então ele não tem aquela primeira parte, ele não vê nada de simetria S2, então ele não tem nenhuma interação com o bóson de gauge. Agora ele vem para cá. A constante de acoplamento é universal, pois a gente espera que cada espécie distinta tenha a mesma constante de acoplamento, que hoje é debatido, né, quando a gente estuda essas teorias de gauge com violação da simetria de Lorentz, que é chamado modelo estendido, modelo padrão estendido. Dentro da visão do modelo padrão estendido,
nós podemos começar a fazer pequenos splitings, pequenas separações de universalidade. Então, nada diz que a constante de acoplamento de uma interação para o elétron é a mesma que a da outra partícula, vamos dizer, do muon, que vai ter a mesma interação. Então, as partículas que sofrem aquela mesma interação, a gente começa a ter a possibilidade de ter constantes de acoplamento dependente da espécie, da categoria de partícula. Não é a visão convencional de Yang-Mills. A teoria de Yang-Mills, dada aquela interação, seja a interação SO2 ou a interação, cada interação carrega a sua constante de acoplamento. Então, qualquer campo, qualquer matéria que tiver essa interação, ela vai ter essa interação com a mesma constante de acoplamento. Tá? Então, se aqui entra o elétron, se aqui entra o muon, se aqui entra o tal, entram os neutrinos, todo mundo vai ver essa interação com essa mesma constante de acoplamento. Então, é a universalidade. Então, esse gelinho daqui é o mesmo que o daqui. Quem é zero aqui não é o G. Quem é zero aqui é essas matrizes, os geradores são triviais, porque eu não tenho simetria nenhuma, não tem carga aí. Então, aqui eu vou colocar. Pode falar. Oi? Uma condição Como? Essa universalidade não é uma questão. Não, é uma questão filosófica. É uma questão de minimalidade. Eu quero ter um número mínimo de constantes, de parâmetros, né? Mas nada implica que isso seja verdadeiro. Né? Você pega, vai trabalhando em grupos, esses gelinhas nunca tinham gelinho, né? Ele vai te diferenciando naturalmente. Mas quando você tem simetria de Gauge, justamente o papel das identidades lá do Noah Taylor é de mostrar que todo mundo que tem o mesmo gelinho ao level, quando você incorpora as correções quânticas e faz o shift da constante de acoplamento a um grupo, a dois grupos, as identidades OR, elas regulam de tal maneira que toda a universalidade permanece. A universalidade é estável do ponto de vista quântico, se a simetria não quebrar. A identidade está nova, aquelas normalizações, relações diferentes vértices, né? Toda e qualquer partícula que tiver aquela interação, os efeitos quânticos podem ser distintos para as diferentes partículas. Mas na constante de acoplamento, a identidade slave 9 garante que todo mundo vai renormalizar, todo mundo vai sofrer efeitos de correção quântica como ele falou. Não há um splitting. Muda. A constante de acoplamento é calculável por linha ordem. Então, deixa eu colocar essa questão para os estudantes. A constante de acoplamento ela não é um parâmetro que está pronto da teoria, eu carrego ele sempre. A cada vez que a gente incorpora correções quânticas, eu tenho que recalcular. Os parâmetros, quer dizer, a carga do elétron na QED, a carga do elétron e a massa do elétron, elas são calculáveis, né, em teoria de perturbação, como uma série perturbativa na constante de acoplamento, no alvo. Né? Então, a gente tem que pensar que tudo isso tem que ser refeito a cada loop, mas o valor então muda. Então, a cada razão giromagnética do elétron, que a trilevo é 2, né, com a incorporação de efeitos quânticos é 2,0011599, blá, blá, blá. Está ganhando efeitos de loop. Certo? Aqui eu estou colocando um left, porque o elétron left, a carga dele frente à simetria, o 1, é diferente da carga do elétron right, como eu estou colocando para vocês. Isso aqui não é um operador, não, isso aqui é um número. Se vocês quiserem, eu posso até botar em Q minúsculo, né? Na mecânica quântica, tudo que é maiúsculo é operador. Jamais isso aqui. A carga Y é a carga na simetria Y do elétron left. Isso aqui é o valor da carga na simetria Y do elétron right. Então, do ponto de vista da gênese da interação eletromagnética e da interação fraca, o elétron left e o elétron right são objetos distintos. Isso aqui é Y1, que é o campo de Gauge atuando em R. Agora, claro, depois que houver a quebra de simetria e eu reinterpretar o eletromagnetismo, aí o elétron left e o elétron right vão ter a mesma carga eletromagnética. Mas as cargas fracas em um deles, são diferentes. Só para quem está lembrado aí do curso, não sei se vocês estão lembrados, além daquela expressão de Kelvin e Shijima, né, que é a carga eletromagnética, é a terceira componente do isospin, mais um meio de Y sobre 2, né? Com isso aqui a gente sabe calcular esse carinha, pelo menos para o elétron, né? A carga eletromagnética do elétron é menos 1. O elétron está na componente de baixo, então ele tem número quântico menos meio, isso aqui. Então vai fixar esse Y aqui como sendo menos 1. Então, para o elétron left, esse número, esse símbolo que eu estou colocando aqui,
vale menos 1. Isso aqui é igual a menos 1. Para o elétron right, isso aqui é 0. Ele é singlete. Então, o y vai menos 2. Então, para o elétron right, esse valor aqui é menos 2. Agora, quando a simetria for quebrada e a gente reobtiver aquilo que a gente vai interpretar como sendo eletrodinâmica, as cargas se juntam, essas cargas, e se combinam com determinados fatores, de tal maneira que no final do dia a gente vai ver o elétron neutrino sai daqui, o mecanismo de Higgs faz isso, o Higgs chega ali, ele destrona o elétron left, coloca aqui o elétron right e o elétron left. Esses dois se incorporam, ganham a mesma carga elétrica e ele joga o neutrino para cá. Então o Higgs dá uma ombrada lá no neutrino e se acopla com o elétron right para formar o elétron. E o neutrino fica aí flutuando pelo universo, bombardeando a Terra o tempo todo. Né? Então tá, mas por enquanto a situação é essa. Então, com isso a gente já tem um início, né, que pode ser a gênese, né, a pedrinha fundamental do QED. Está tudo aí dentro. Então, no momento, para quem está olhando, no momento aí dentro, a gente não sabe o que é QED e o que é interação fraca. É uma interação única, né? Uma interação baseada nessas simetrias S2. Eu ainda não sei o que é eletromagnetismo, não tem fóton. Ainda não tem visão aqui do que seja o fóton e do que seja, por exemplo, o exemplo. Só para vocês ficarem um pouquinho mais acesos aí, quem nunca viu isso fazendo pela primeira vez, quando eu pego essa combinação aqui, né, B e A, combinam com as matrizes de Paulo sobre 2, a gente já começa a botar o fator de evidência, formar aquela matriz 2 por 2. Então, matriz de Paulo, na diagonal, ela é, vou pegar a matriz sigma x, né, vai somar 1, 2 e 3. Sigma x é 1, 1. Então, vem para cá o BI 1. Para cá vem o BI. Depois a matriz sigma y é menos I. Vem para cá, menos I. BI 2. E vem para cá, na diagonal, que é a matriz sigma 3, BI, índice 3 e menos BI 3. Então a gente já formou já observa que a gente tem duas combinações complexas, uma conjugada complexa da outra. Então é daqui que a gente vai começar a ver que vão aparecer o que a gente interpreta depois como W mais, esse aqui tem um sinal menos, vai corresponder a partir do W mais, e esse aqui é o que vai corresponder ao W menos. Porém, não é isso que vai ser o fóton, nem é isso que vai ser o Z0. Para formar o fóton e o Z0, a gente tem que esperar o mecanismo de Higgs acontecer. Então vai ser a combinação desse BI3 com o YI. Vou poder ter, eu tenho dois campos independentes, então eu posso formar duas combinações lineares independentes entre os dois. Posso formar A, BI3 mais BYI, C, BI3 mais BYI. Essas duas combinações independentes é que vão representar o fóton e o Z0. Mas por enquanto ainda não tem elemento para dizer o que é fóton e o que é Z0. Como é que eu vou identificar o fóton? Eu só vou identificar o fóton a hora que eu vir um novo campo de gate interagindo com partículas carregadas, interagindo com o campo do elétron. Então o fóton está perdido por aqui, o fóton está com um pedacinho aqui, o fóton e o Z0 eles estão aqui e ao mesmo tempo estão nessa diagonal. Depois é que vai ter um mecanismo que esse cara sai daqui, essa matriz se desfaz, então a quebra da simetria é por isso que ela é quebra, essa matriz é quebrada. Então vai sair um BN3 e vai sair um menos BN3. Vai sair um W+, e vai sair um W-. Vamos dizer, lá no acelerador, né, os bósons que foram detectados são, vamos dizer, a poeira, são os estilhaços dessa, né, como se essa matriz fosse um vaso chinês valioso, e que a gente está trabalhando com ela hoje são uns caquinhos desse vaso. Tá? Então aí a simetria quebra essa estrutura. Oi? O W mais ou menos já encontrou. Então, esse já não tem isso, é só mais um bem mais, um bem. Esses aqui, esse cara escapole, pega o YI, e esse cara aqui, menos BI3, eu vou formar duas combinações basicamente assim, Y mais B e Y menos B. Duas combinações independentes que vão formar o Z0 e fora.
Mas não tem, isso só, por enquanto são só palavras, tá? Estou só mostrando para vocês, para quando forem ler essas coisas, o cara já vai olhando com a maldadezinha, tá? Aqui está isso, a coisa nasce aqui. Isso é importante vocês perceberem, tá? Beleza. Então, o Proca, por exemplo, quando ele botou o Proca Kill, ele botou no campo o amigo e mais o Proca Kill. sim. Assim, então ele não sabe qual que é a Proca, era muito bom, né? Botou o Proca Kill junto comigo. Você não poderia também botar o W+, o W menos, botar uma estampa, assim, e sem botar mais grupos, assim, por exemplo, Proca Kill? Pode. Qual é o gasto que você tem com isso? O gasto é, vamos dizer, conceitual, é moral. Em teoria de campo, a moral é uma simetria. Então você, vamos dizer assim, você peca um pouco por não usar a simetria. Né? É um pecadinho que você comete por violar o princípio da simetria. Mas, digamos, fisicamente, você pode, se você fizer uma teoria consistente desse modo, tá ótimo. A única questão é que a simetria, ela coloca tudo no lugar certo. Então, aquela matriz, ela já colocou tudo no lugar certo. Eu não precisei trazer um W+, um W-. Ela trouxe. Ela automaticamente aglutinou os Ds nas combinações que eles devem aparecer. Isso é mérito da simetria. Mas não significa que essa seja uma matriz. Então, aquela acomodação ali, você está acomodando a aula. Não, isso é um ambiente de discussão. Você não precisa, para ter aquela acomodação, botar o teu verso 2. Não precisa. Não precisa. Você podia ter um alfa ali, podia ter um alfa. Sim, não precisa. É porque você está querendo assim, ficar muito ligado na simetria. A questão é essa, é uma questão de ponto de vista. Só isso. Não precisa. Não precisa. Bom, então, só para o beginner aí, né? O garoto da iniciação científica entender o que é uma simetria quebrada. Uma simetria quebrada, realmente, o Higgs ele destrói essa organização aqui, que é puro SO2. Aqui é puro SO2. Né? O que o Higgs faz, se a gente quiser pensar um pouquinho assim, em termos mais, mais sociológicos, né, é que o Higgs ele vai invadindo as tribos. Né? Ele pega lá o dublê, arranca fora o neutrino e mexeu naquela tribo. Ele interfere socialmente no modelo. Né? Ele chega essa maneira, está todo muito arrumadinho, essa sociedade está muito bonitinha, não vai cada um para o seu canto, cuidar de si, né? Então isso aqui é uma coisa meio comuna, e o Higgs ele chega para fazer um neoliberalismo, né? Ele joga lá, cada um cuidar de si, cada um por si, ganhar dinheiro e se dane o resto. Um pouquinho essa a brincadeira que a gente faz assim, na alusão com a sociologia, que eu, inspirado pelo meu filho que estuda sociologia, eu fico brincando com ele com essas coisas. Você vê sempre o análogo, quando ele fala uma coisa de sociologia, eu vou ver qual é o análogo. Então o modelo padrão é muito mais, é um modelo bem antropológico. Tá bom, então, beleza. Vamos então agora começar a votar aquilo que o Andrei disse sempre. O Andrei disse sempre, eu tive uma discussão ferrada na hora aí do almoço com o Carinho, que o Andrei disse sempre, nosso amigo, ele diz que as únicas ciências são física, claro, é óbvio. Assim, nem todas as físicas, eu não vou dizer quais, que ele não considera físicas. Não, é pior. Isso ainda considera física, matemática, claro, química. O resto, história na ciência, biologia na ciência, medicina na ciência, sociologia na ciência, nada assim. Então ele está lá, vamos fazer ciência agora. Ciência, segundo ele, tem que ter um lagrangiano e tem que ter previsão. Se não tiver previsão, se eu for no médico, o médico vai dizer exatamente quando você vai morrer e de que você vai morrer, então isso não é ciência. Mecânica quântica não é ciência. Isso eu estava falando também, cara, não, mecânica quântica é ciência. Mecânica é coisa mais incerta, porra. Tu mede uma coisa e não acha outra, não, mas isso é ciência. Porque é física, só porque é física. Sabe qual é a grande ciência? Sabe qual é a grande ciência? Não é eu que estou falando. Não sei qual é. A grande ciência é história. História, né? Grande ciência. Quer dizer, é mais difícil. Para tudo tem uma historinha. Aqui eu estou contando uma história. Até agora eu só contei história. Eu não botei um Lagrangiano. Agora vamos sair da história. Perfeito, mas fala contigo. Para tudo tem história. Uau. Quem é essa pessoa que você falou? Não, o professor de sempre, nosso amigo Andrei, da Universidade de Londrina. Professor que está curso de trabalho, Andrei Vicente. Você conhece ele? Eu acho que não. Você está sempre aqui com a gente. Você conhece ele organizou aquela Satellite School de 3 anos atrás aqui. Um curso bem grisado. Sabe o que é, né? Você conhece a revista certamente. Vamos lá, A Lagrangiana, assim, da história, um que escreveu o Lagrangiano há muito tempo, assim, por que o Marx é importante?
Ah, sim. Ele escreveu uma Lagrangiana Capital Trabalho. Então, todas as negociações dos últimos 60 anos, todos Lagrangiano da história. Agora, ninguém conseguiu escrever uma outra Lagrangiana, não é que ela seja única, Certo. mas ninguém conseguiu escrever uma outra Lagrangiana. Tem um que estava na sua sala na véspera do congresso em Londrina, né? Isso, aquele Ah, professor. é. Então, olha só, então, Lagrangiano de Dirac e o setor leste. Vamos lá. Então, o setor leste obedece ao Lagrangiano de Dirac. Então, aqui a gente já está começando a colocar as raízes daquele. Então, está tudo embutido aqui, ó. E o setor right também vai seguir o Lagrangiano de Dirac. Vamos botar aqui o eletro right. Só para quem não está acostumado, assim, o pessoal mais novato, eu também tive essa dúvida quando eu vi essas coisas pela primeira vez, a gente coloca essas notações muito simbólicas assim, é só para lembrar o seguinte, o electron right, na verdade, essa estrutura aqui, vocês estão observando, aqui, opa, tem matrizes, então isso aqui para mim, e aqui tem índices tenoriais, né? A gente está falando de objetos que tem as matrizes gama e Dirac. Então, eu vou colocar um exemplozinho só para vocês verem, mas a coisa fica meio absurda. Na verdade, isso aqui, se a gente fosse colocar tudo como deve ser, eu teria L barrado, vamos colocar aqui, índice alfa, índice exponencial, as matrizes gama da álgebra de Clifford, elemento alfa beta, DI, L, beta. Então, explicitei os índices tenoriais. Depois, aqui dentro, eu tenho que explicitar os índices. Quando eu pegar essa estrutura aqui, quando eu abrir isso aqui, né? Só para vocês verem. Então, isso aqui seria o que para mim? Só para L alfa barra. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse L aqui, na verdade, quando eu definir esse L, ele tem duas. Aqui tem um neutrino e aqui tem um elétron. Então, é como se a gente tivesse. Esse L tem dois índices. I igual a 1 é I. I igual a 1 é a componente superior, corresponde ao neutrino. I igual a 2 é a componente inferior, corresponde ao elétron. Então, esse número I é o número de SO2. É um número que distingue as duas famílias que estão dentro do SO2. E aí agora, claro, esse carinha que está aqui, esse neutrino left, ele na verdade é um objeto, se não estiver trabalhando na representação unitária, ele é um espinor de 4 componentes. Então eu tenho neutrino left 1, neutrino left 2, neutrino left 3, são os índices espinoriais, que eu estou genericamente chamando de alfa. Aquele índice lá é alfa que vai de 1 até 4. É o índice que corre com as matrizes gama, é o índice da chamada álgebra de Clifford. Então vamos chamar isso aqui, vamos botar logo aqui, então isso aqui tem, isso aqui é aí, I, alfa. Então, esse índice aqui está me dizendo, se I for igual a 1, eu estou falando do neutrino, se o I for igual a 2, eu estou falando do elétron. E aí aqui eu vou manter esse dentro aqui, vou botar assim. Vou botar isso. E aqui, que aqui dentro, né, deixa eu abrir isso aqui melhor para distinguir. Vamos colocar isso aqui, estamos colocando aqui. Agora vamos abrir aquilo ali. Então aquilo ali para nós é assim, DNI, a derivada, essa derivada está atuando aqui. Então ela vai produzir DNI, L e beta. Então, essa derivada, ela não vê nenhuma, não tem nada que obstruindo nenhuma matriz. Então o índice I é conectado, o índice da esquerda é conectado com o índice. Eu tenho que fazer uma coisa que é um produto escalar, I com I. Mas aqui não, aqui eu tenho matrizes que ligam I com J. Então o segundo termo ele teria que ser lido assim. Mais I, G, B, I, A. Vou botar aqui G sobre 2 para não carregar o sigma muito. E aqui vai ficar um sigma A, elemento I, J. E aí a matriz sigma, ela acopla o LI com o LJ. E aqui vai aparecer o LJ beta. A matriz sigma era uma matriz de S2, ela não mexe no espaço dela, não tem nada a ver com o spin. Então ela não mexe no beta. Né? O cara que é beta aqui, ele recebe a matriz sigma e continua sendo beta, mas a matriz sigma ela faz a passagem do I para o J. Então esse termo aqui. E o terceiro termo, se vocês observarem bem, ele também não tem nenhuma estrutura de SO2. Então, eu não vou poder conectar
estar I com ninguém, vai ter que ser I com ele mesmo. Né? Então, o terceiro termo, vocês colocariam assim, I, G', aí aqui a carga Y do setor verde. Agora aqui vamos só distinguir uma coisa, YI, né? Vou colocar assim, e aqui eu teria, vamos pensar o seguinte, o elétron, beleza, o elétron, eu não fiz o cálculo aqui, mas se vocês forem observar, essa carga menos 1 do YI, ela é compartilhada tanto para o elétron quanto para o neutrino. Então, esse valor aqui é o mesmo dos dois. Então, eu não preciso distinguir I com J. Se o neutrino tivesse esse valor de carga diferente do elétron, eu teria que colocar um Q e J aqui, mas não tem. Porque o neutrino e o elétron têm a mesma carga, o 1 elétrico. Esse valor menos 1 vale tanto para... É para o elétron geral, ele vale tanto para o neutrino quanto para o elétron. Então, aqui vai entrar o I. Então, quer dizer, eu estou colocando dessa forma esquemática, mas o que está implícito, ninguém vai escrever isso aqui. Está muito pesado, né? Fica até ilegível, né? Se a gente começa a escrever essas coisas. Então, é só para o aluno, não, o estudante que está iniciando, ele começar a perceber que eu estou fazendo, né, um produto escalar em dois espaços simultaneamente. Estou fazendo no espaço, dentro do espaço dos escritores, e estou fazendo também um produto entre LI e LJ via o setor S2. Então, é isso aqui. E aqui dentro, é claro, quando I for 1, eu estou falando do neutrino. Quando I for 2, eu estou falando do elétron. E esse índice alfa já está levando em conta as 4 componentes do neutrino e as 4 componentes do elétron. Isso aqui é um objeto com 8 componentes. É como se fosse isso aqui. Eu tenho as 4 componentes do neutrino, I1, I2, I3, I4, e boto aqui embaixo que é 1, é 2, é 3. São dois, vamos dizer, espinores. Se eu estiver trabalhando na representação, quem já fez um pouquinho de álgebra de Clifford, com a equação de Dirac, se eu estiver trabalhando na representação de Weyl, eu reduzo esses espinores a 2 componentes. Mas quem está trabalhando na representação de Dirac, não esquecer representação, matriz gama em geral tem que ser um objeto com 4 componentes, aqui com 4. Então, quando eu fizer I igual a 1, eu estou pegando esse objeto. Quando eu fizer I igual a 2, eu estou pegando esse objeto. É assim que a gente lê aqui pela Lagrangiana, certo? E aqui é uma coisa, não vou fazer porque aqui é até mais simples, porque aqui não tem estrutura de SO2, então não tem I, J, aí o neutrino, o elétron, right, ele está sozinho, então não tem nenhum I para distinguir ele de ninguém, ele é sozinho, então não tem I, ele não tem estrutura SO2. Tá certo. Bom, então isso aí já começa a me dizer que eu tenho elétrons e neutrinos em interação. Então, eu tenho, o que está aqui dentro são elétrons e neutrinos, e aqui eu tenho esses termos aqui, né, em que eu tenho esse objeto, tem 3 campos aqui. Vou pegar um termo específico aí, um terminho limpo, vou tirar os Is e os alfas agora. Eu tenho L barrado, vou pegar esse termo aqui, ó. L barrado, esse I, com esse I vai dar menos 1, vai ficar menos G sobre 2, vou colocar assim. Menos G sobre 2. L barrado, gama mi, sigma A. Estou pegando isso aqui, só esse termo. Suprimindo todos os índices. Então, L barrado, gama mi, não posso passar, isso aqui é uma matriz, isso aqui é outra matriz, tá? E aqui fica o nosso amiguinho B, mi. Então, essa interação aqui é o que a gente chama de um vértice. Vértice da ação, o vértice da teoria, o vértice do Lagrangiano. Esse vértice aqui a gente está, na verdade, acoplando essa corrente, que é uma corrente de natureza fermiônica. Isso aqui faz o papel de um J, mi, tá? Acoplado, então isso aqui é um vértice ou acoplamento. Então, depois quando a gente for fazer QED pura, a gente vai começar a entrar um pouco na questão do gráfico de Feynman. Então, isso aqui a gente vai representar a linha fermiônica como se eu tivesse uma linha fermiônica, é como se eu tivesse um L barrado, e saindo daqui. Os 3 campos que estão em jogo nessa situação são esses 3 campos aqui. E o
fator que marca a interação, né? É como se tivesse uma corrente de matéria que emite uma partícula ou absorve uma partícula. Tanto faz, emite ou absorve. Então, é um processo que marca a interação da matéria com esse setor de gauge. E aqui no fator diverso, então vai entrar o G sobre 2, e vai entrar a matriz do gama min, e vai entrar o sigma. Então, isso aqui é a intensidade da interação. Isso aqui é a física do spin. Aqui está entrando toda a discussão da interação de spin dada pelas matrizes gama. E aqui está entrando a física do isospin, a física do setor fraco. Aqui está a física do sabor. Isso é neutrino. Então a gente tem duas físicas aqui. A física espaço-temporal, que é a física da relatividade, a interação, o acoplamento entre as componentes do spin, que é quando essa matriz gama ela acopla, né? Alfa, beta, ela está acoplando uma componente do spin, quer dizer, esse cara tem 4 componentes, C1, C2, C3, C4, ela vai fazer o acoplamento de uma componente desse cara com a outra componente beta. Então, isso aqui é a física do spin. Então, os processos são muito importantes. Na QED, a gente estuda processos com feixes polarizados, ou feixes sem polarização. A gente estuda fenômenos como, por exemplo, a simetria na polarização de jatos, né, de feixes. Então, isso tudo tem um efeito na física. Então, aqui está a física do spin e aqui está a física, vamos dizer, da interação fraca dele. Então, isso tudo está no fator de vértice. Isso aqui são fatores numéricos, são matrizes gama, que são matrizes numéricas, e são sigma-as, que são matrizes numéricas também. Então, mas ali não são duas partículas entrando dando uma terceira. Dependendo do processo, você pode interpretar dessa forma também. Não necessariamente. Você pode pensar também que pode estar vindo um antielétron, um elétron de pósitron e de fora. Porque você está falando de interação. Interação de quem com quem? Interação. Não sei se está muito Não, não tem problema não. Porque os alunos iniciantes de iniciação que você está falando são doutores perto de mim. Que isso? Estou falando isso aí, você tem que perguntar. É isso mesmo. Amanhã tem aula de redenção. Aula do sábado é aula da redenção. Aprender física, né? Então, olha só. Não, é a aula apêndice do curso de elétrica. Para descarregar o curso de muita coisa que tem que ficar dando de grupo, de não sei o quê, para deixar o curso ser mais de elétron mesmo, eu estou jogando esses apêndices matemáticos assim para a aula de sábado. Estou mais aula só para quem não conhece as coisas. Quem já conhece, não precisa. Pode ter certeza que você não precisa do que eu vou falar amanhã, tenho certeza que você sabe. Eu diria que o cara, isso é excelente. Não, ele sabe. Olha só, gente, então, a tua pergunta vai procede pelo seguinte: interação de quê com o quê? Então, beleza. Interação, isso aqui é uma corrente. Observa que se você lembrar lá da mecânica quântica, lembra lá, corrente de probabilidade. Densidade de probabilidade. Depois a gente tem a corrente de probabilidade, gradiente de psi menos, aquela historinha, velocidade, gradiente para cá, psi. Então tá lá, tem corrente e a densidade de probabilidade. Então isso aqui é uma coisa bilinear na função de onda. Aqui é bilinear no campo. Isso aqui está fazendo o papel que estaria fazendo aqui. Aqui é a física do spin. Então, isso aqui é uma corrente de matéria. Quem está rolando aqui? Aqui pode estar entrando, por exemplo, um elétron, pode estar saindo um neutrino e emitido W-. Ou pode estar entrando um elétron, está saindo outro elétron e aqui está saindo fora. Esse processo aqui, justamente, a matriz da interação eletrofrágil está aqui. Desse processo depois, nós vamos ler vários processos que estão embutidos aí dentro e vão corresponder ou a processos fracos ou a processos eletromagnéticos. A física eletromagnética e a física fraca vai sair daqui. Por exemplo, aqui nós vamos poder, esse beta vai poder dar para nós assim, elétron, neutrino, W-. Ele vai poder dar, por exemplo, positron. Mas é um elétron dando um neutrino W- ou um neutrino mais um elétron dando W-? Não, o elétron ele vai se espalhar para alguém, vai sentir uma interação. Quando ele sentir a interação, ele vai responder na interação, se transformando no neutrino e jogando no W, que é o que acontece na interação fraca. Quando você pega o nêutron e ele decai no próton do elétron, no antineutrino do elétron, em termos de quark, isso significa que um quark dele está
indo no quarto U. Então, o que aconteceu nesse processo? Você tinha um D, e esse D se transformou no U. Então, vamos a historinha que a gente acontece. Tinha um D, o D se transformou no U, então tinha um quarto D, o D se transforma no U, emitindo um bóson W menos. Esse W menos depois se materializa no elétron e no neutrino. Então, esse processo você vai interpretar como se fosse um processo que você pode também lê-lo como se fosse um espalhamento entre o quarto D e o neutrino, que vai dar um quarto U no elétron. Então, nós vamos aprender a ler os gráficos de Feynman direitinho, no sentido da flecha. Tá? Por enquanto, eu estou só fazendo a descrição fenomenológica para poder mostrar para vocês como é que a matéria vai começando a interagir com o modelo padrão. E quando desse processo aqui, eu vou poder ler também, dentro desse mesmo processo, eu vou estar lendo esse processo aqui, elétron, fóton. Então, a QED, ela nasce irmã desses processos aqui. Como eu posso também ter um processo aqui, um elétron trocando Z0 aqui, e vai interagir com alguma coisa aqui. Então, a interação fraca pode ser via Z0, pode ser via gama. Então, quando você detona, a questão é, quando o elétron troca um fóton, será que necessariamente, em que situação ele vai poder trocar um Z0 também? Então, quando um elétron passa pelo outro elétron, você manda um feixe de elétron contra pósitron, os elétrons e os pósitrons vão se espalhar. No processo de espalhamento, eles vão trocar fótons, porque eles têm interação eletromagnética. Mas até que ponto você pode ter certeza que eles estão trocando Z0? A partir de quando? Será que o processo de Z0 é tão provável quanto o processo de fóton ou o processo do híbrido sobre outro? É isso que a gente tem estudo um pouco nesse curso. Mas se você dá um peso quando vocês estão fazendo um diagrama de Feynman, você está dando peso a essas... Está dando peso a essas... Entregar a trajetória também, né? Também. Porque o que vai estar levando em conta são as constantes de acoplamento. A constante de acoplamento eletromagnética, que é alfa, ela é cerca de 1 sobre 137. A constante de acoplamento frágil, que é aqui, é menor. Então, esse processo é mais dominante do que esse. Agora, quando você aumenta muito o limite de energia, essas constantes de acoplamento elas começam a correr, elas não são fixas com energia. E aí, com o correr da energia, essas constantes de acoplamento podem ficar mais próximas. E aí, o processo de troca de Z0 não é tão longe do processo de troca de fóton. Então, é esse tipo de feeling que vocês têm que desenvolver um pouquinho quando forem estudar a QED. Saber, porque hoje em dia, antigamente, há 60 anos atrás, eu só tinha QED. Então, quando eu olhava para um processo desse, não tinha outra coisa na cabeça. Mas hoje em dia, você tem QED, você tem QCD, você tem supersimetria, tem o setor unificado. Então, quando você vê um processo desse, o que vai estar trocando? O que está realmente correndo lá dentro? Então, você tem que saber em que escala você está, para saber que física, né, você tem que colocar. Às vezes eu coloco essa questão para o estudante de iniciação científica. Né? Problema, um elétron num campo elétrico. O cara vai lá, física 3. Beleza. F igual a QF mais QDD. Então, o cara só lá. Aí eu tenho um elétron num campo eletromagnético. Aí se o cara já é um pouquinho mais poluído, você que sabe de relatividade especial, ele não vai, ele já ficar. Sabe que eu tenho que usar isso? Ou eu posso ter que usar isso? Aí eu tenho que usar as equações agora da dinâmica relativística, ou eu uso. Aí o cara, não, eu também sei mecânica quântica. Será que eu vou ter que usar isso? Aí o cara fala, não, eu sei mais. Eu sei equação de Dirac. Será que eu vou ter que fazer isso? Aí outro cara fala, eu sei mais ainda. Sei teoria quântica de campos. Então, será que eu vou ter que usar isso? Aí eu já entrei em depressão muito tempo. Não, eu estou mostrando para vocês. Aí a gente tem que saber que física isso é fundamental. Vou sair calculando o quê? Então eu tenho 5 opções nesse menu. 1, 2, 3, 4, 5. O problema é esse, é um elétron no campo elétrico. Claro, é óbvio que
Vai depender da situação. Qual é a velocidade típica desse elétron? Qual é o valor desse campo? Esse campo elétrico é muito forte, um pouco forte. Esse campo elétrico é variável, tem frequência muito variada ou não tem? E aí a gente vai saber, dependendo da situação, do contexto, eu vou usar isso. Dá uma boa resposta para esse problema, vai dar uma física boa. Eu digo, não, essa física aqui é barata. Não vai corresponder a essa situação, tem que usar isso. Aí o cara ele fala, não, está com um problema maior aí, cara. Esse elétron está muito acelerado, você tem um campo elétrico muito intenso, você tem que usar isso aqui. Então, o problema é esse. Quando você tem um processo de espalhamento elétrico, o que eu vou usar? QED? Vou usar eletrofraco? Vou usar unificação? Vou usar o modelo padrão minimamente supersimétrico? Então, quando você tem um processo físico, hoje a gente sabe muitas teorias. E essas teorias descrevem diferentes regimes. Então, você tem que saber decidir em que região da física você está, em que escala que você está, para saber qual é a física que descreve aquela região que você está. Mas eu estou colocando para vocês. Então, esse processo, ele é muito rico. O cara está dizendo, eu perdi, eu não sei o que escolher. Não, você sabe escolher. Tem que dizer, ó, esses elétrons são elétrons do elétron, ou são elétrons de uma conservadora, mais do era. Esses elétrons estão sujeitos a uma situação tal de campo magnético. Aí você já começa a ver, então, esse campo magnético ele já excita uma coisa mais, já excita, pode excitar, ele pode dar muita energia, pode excitar apósitos, então já não posso mais fazer mecânica quântica, tem que ser teorítica. Então você tem que saber, de acordo com a situação que você vai descrever, a mesma física ela tem várias leituras. Então, caso eu te disser que eu tenho um elétron, um campo elétrico, vamos dizer, uma plaquinha de capacitor, tá? Ninguém vai usar usar aquele livro de TV televisão, né? Não vai fazer isso, né? Você considera que tá bom você saber a física do engenheiro lá, a física 3, a física, um pouquinho de eletromagnetismo mais avançado resolve o problema. Agora, onde é que eu vou usar QED? Dentro de casa eu uso QED quando acendo a luz, sei lá. Né? Começa a perguntar para a mãe essas coisas, ela vai saber de responder. As mães da gente sabem essas coisas. Tá bom? Tá claro a situação? Calma. Você tem que entender que física que você está fazendo. O resto é tudo símbolo. Isso, tudo aí para baixo. Tá? Vocês sabem, é a física que você está querendo colocar dentro dessa simbologia. Então, essa simbologia aqui, isso aqui é uma caixinha. Daqui sai. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que daqui, nesse modelo, tem interação fraca, tem troca de Z0, tem troca de W, tem troca de foto, está tudo aqui dentro. Certo? Esse está acontecendo. Vamos começar de volta aqui. Claro que está na hora de pensar no intervalo também, né? Nós começamos 4h. Na verdade, 4h25. Eu vou dar um intervalo, só 5 minutos, 6 horas a gente. Vou aproveitar. Não sabe o que vai fazer. Oi? Pois é, o elétron nem sabe que equação que a gente está usando, o problema é nosso, não é dele, né? O elétron nem fica deprimido, ele fica o físico. O elétron precisa nem de terapia. O físico fica deprimido, né? Aí ele faz o paper dele usando o QED, eu referi. Ele diz, não, você tinha que usar QED embutido na teoria SO5 com os monopolos magnéticos sendo excitados a 10 a 16 Hz. Aí haja a lei soltando. É assim, é liso? Eu não sei, eu estou descobrindo agora. Não, eu estou agora, não. A vida do físico, você se move muito alaranjada, já fica feliz, cara. Alaranjada já basta a depressão. Eu estou brincando contigo. Mas isso é assim, a gente vai aprendendo essas coisas, porque a gente, por muito tempo, a gente às vezes trabalha com símbolos e vai manipulando esses símbolos, mas sem saber o que está acontecendo realmente, né? Porque você às vezes recebe problemas feios. Calcule isso. Aí você fala, meu curso de física 3, o cara ensinou capacitor, então eu vou usar QF igual a QR. Mas se você, sei lá, tá, recebe uma situação, sei lá, se eu vou usar F igual a QE, ou se eu vou usar a mecânica newtoniana, ou se eu vou usar QD, ou se eu vou usar a equação de Dirac, você tem que escolher qual é a minha situação física. Nível de energia, campo magnético suficientemente, quais são as escalas que estão em jogo, então que física que vai descrever que precisa nesse sistema. É isso que você tem que saber buscar. Então, na teoria unificada, você tem que saber buscar. Beleza, então a gente já está quase uma boa partezinha do caminho da observação. Não tem massa. Todo mundo que já estudou um pouquinho da equação de Dirac sabe que o termo de massa seria M psi barrado no psi. Eu teria que ter um férmio, outro férmio e o termo de massa. Coisa que não existe aqui. Então nós só temos partícula livre e interação. Então o elétron está livre, mas também tem as interações com Y,
e o elétron leve. O neutrino leve tem a parte livre, eles estão se propagando, mas de vez em quando eles emitem, absorvem fótons, etc. Agora eu tenho que começar a pensar na escala de... Então não tem escala aí. As constantes, uma coisa importante é dizer que aquelas constantes de acoplamento G e G', elas não têm dimensionalidade, então elas são adimensionais. Então eu não tenho nenhuma noção aí, eu não tenho massa, estou sem escala. Como é que eu vou fazer física sem escala? Se eu tenho um processo dele, as partículas têm massa nula. As constantes de acoplamento não têm dimensão, é toda uma física sem referência. Então, nessa física aqui, não precisa de balança, não precisa de régua, porque também tem simetria de escala. Então é uma física meio estranha, né? Tem que botar, está bem medido. Então, eu estou precisando gerar uma escala. Claro que a motivação que a gente tem é que eu quero descrever interação fraca também. A interação fraca, ela se restringe ao interior do núcleo atômico, é uma interação de curtíssimo alcance. Então, o setor fraco é uma interação que deve ficar na escala de 10 a menos 15, né? Porque ela vai ter que ser menor, ela vai atuar numa escala que é menor ou da ordem de 10 a menos 15 metros. Então, essa escala aí, mas uma escalinha nessa faixa aqui de 10 a menos 15 metros, já é uma escala que está me levando, se a gente for pensar em termos de energia, isso aqui significa uma energia maior ou da ordem de joules. 10 a 2 joules. Então, eu preciso criar essa escala, eu preciso dizer, a interação fraca, ela começa a ser notada, naquela flechinha que eu tinha colocado para você, né, a separação eletrofraca, ela se dá a 246 joules. E é nesse instante aqui que o Higgs faz o trabalho dele, quebra as simetrias, destrói aquela matriz, tira os dublês, bota o elétron para dentro, joga fora o neutrino. É nessa região de energia que a batalha acontece. Você sabe que uma comparação, essa coisa dele. Esse é um pensamento padrão, né? Sim, 246 Hz, só que tem um outro pensamento padrão na paleontologia, que é aquela história do dinossauro. Não, o que você falou? A paleontologia. O dinossauro, há 60 milhões de anos atrás, né? Quando eu tinha um cara muito louco, assim, ele não pode ser, os dinossauros morreram. Por que eu não encontro esqueletos de todos os dinossauros daquela época? E não tem isso, bem assim. Mas o pessoal continua falando que o dinossauro... Mas não virou petróleo. Ei? Não virou petróleo. Não, O título das coisas dos dinossauros não virou essa massa biológica, não virou petróleo. não, mas digamos, ele tem um pensamento de... Sim. Os indivíduos respondem as ossadas, né? Ossadas, né? Então, ele tem a teoria que caiu lá, o Yucatán, né? Etc. Mas, digamos, aqui desapareceu tudo. Todos os dinossauros. E eu digo que isso é muito comum no pensamento humano, né? Como assim? Essa coisa dos 246 isso aí é uma coisa dentro Não, do imaginário. Dentro de uma doutrinação. Nem imaginário, é uma doutrinação. E é uma coisa, assim que é o caminho. Eu estou dando aula de catecismo. A catequese aqui é o modelo padrão. Depois vocês podem se tornar ímpios, pecadores, né? Como diz a Bíblia, né? Ímpios, hipócritas, pecadores.